Vamos seguir. En hode ferusin auton, ptaiei hoxanthias. E, enquanto isso, né, essa expressão quer dizer, literalmente, né, em, a preposição em, e aqui é o pronome no dativo, né, retomando os acontecimentos passados, né? Ou seja, durante estas coisas, enquanto estas coisas estavam acontecendo, né? E enquanto essas coisas estavam acontecendo, ferusin auton carregam-no, terceira pessoa plural do verbo fero, carregam-no, novamente aqui substituindo lithon, ton lithon, a pedra. Ptaiei hoxanthias. O que é ptaiei? Está aqui na imagem, né? Ptaiei é tropeçar, dar uma topada. Ptaiei hoxanthias. O Xanthias tropeça e, como há de se esperar, né? Catabailei ton lithon. E o que é catabailei? É literalmente lança, né? Arremessa, de onde a gente tira bala, né? E cata é aquele movimento para baixo, não é isso? Ou seja, atira para baixo, derruba, se preferir, né? Atira para baixo, derruba, ton lithon. Já dá para ver o que vai acontecer, né? Xanthias é lasca. Rodelithos. E a pedra, no nominativo, né? Piptei. Que é piptei, cai. E a pedra cai. É a pedra que exerce a ação de cair. Prostonto de caiopólidos podar. Então, calma, temos aqui, né? Ela cai. Aí temos uma preposição. Cai em direção de, né? Contra. Contra o quê? Ton poda. Então temos todas essa expressão, né? A pedra cai em direção do pé. E aí, colocado na posição do sanduíche, né, o genitivo muitas vezes fica entre o artigo e o substantivo que está sendo delimitado pelo genitivo, né? Se o genitivo tem essa função de adjunto adnominal restritivo, em outras palavras, que dá um limite, dá uma restrição do escopo do substantivo, né? Ou seja, temos pé, mas não é qualquer pé, é o pé de Caiópolis. Né? E aqui é como a gente faz de Caiópolis no genitivo, certo? Então, a pedra cai contra, em direção de, né? Contra o pé de Diceópolis. Ou do Diceópolis, se preferirem. Então, Odisseópolis, Stenasdei. Né? Stenasdei, como já falamos, né? É lamuriar-se, né? Reclamar, né? Então ele geme, lamuria-se, né? Então ele geme e diz: Os Deus, vocativo, né? Convocando os Zeus. Feu tu podos. Feu é um gemido, né? Onomatopeia. É uma interjeição, né? E aqui nós temos um genitivo. E esse uso do genitivo é uma expressão, né? Como quem diz, ai, coitadinho do meu pé, né? Como está escrito aqui. Então, quando você fala que está, por exemplo, com dor de cabeça, se usa o genitivo, né? O genitivo usado para dores ou problemas, doenças e coisas desse tipo. Né? Então, ele lamenta-se
e diz: ó Zeus, ai de meu pé, lambane, novamente imperativo, pegue, ton lithon, ó anoete. Então, pegue a pedra. Vocativo aqui, ó imbecil, né? Esse aqui, esse alfa, aqui é o alfa privativo, sem, e noete, inteligência. Então, a noete é como se fosse. Vocês me digam aí qual talvez seria a melhor maneira de traduzir esse xingamento que literalmente quer dizer sem inteligência, sem pensamento. E aire auton, novamente do imperativo. E erga-o. Retomando aqui o lithon. E cai, novamente, né? Mehuto skaios isti. Então, não sejas, né? Negação de um imperativo, tu não sejas, de tal modo, esse huto, quer dizer, de tal maneira, né? Skaios. E aqui na margem temos que skaios significa anoetos. São sinônimos, né? E não sejas assim tão idiota. Eu dei uma olhadinha aqui no dicionário e vi que skaios, etimologicamente, vem de esquerda, ou seja, de canhoto. Então a ideia é assim, não sejas assim tão canhoto, no sentido de destrambelhado, atrapalhado, incompetente. E aí pode ter esse uso também de idiota. Seguindo lá. Rodexantias e o Xantias. Diati huto haleposei, o déspota. Diati, né? Lembra que é por quê? Introduzindo a pergunta. Lembra que esse ponto em vírgula no grego significa interrogação. Então, por que és? Diati ei, porque és de tal modo, ruto halepos. Então lembra, né? Ruto está descrevendo o verbo, és de tal maneira, duro. Vocativo, déspota. Fecim. Então o Santias diz isso daí, né? E ele segue. Pois, explicando, né? A indignação, a dureza que ele concebe em seu senhor. Pois não, advérbio negativa, aitios eimi ego, pois eu, e aí o eu enfático, né? Pois eu não sou aitios. Aitios quer dizer culpado. Eu não sou a causa, né? Aristóteles usa aitia como causa, né? Então, pois eu mesmo não sou culpado, não. Bicho, cara de pau da peste, hein? E aí, como é que ele vai explicar o porquê ele não é culpado, né? Veja aí esses conectivos no grego, né? Como são importantes. Pois, explicando a frase anterior, megas estin rolitos, pois a pedra é grande e udinaton estin auton ferem. E não é possível o carregar. Repetindo frases que já vimos, né? Não é possível o carregar. Rode de Caiópolis, Eudiceópolis,
Me fliare o mastiguia. Então ele está usando o vocativo. Mastiguia quer dizer o idiota, imbecil, imprestável. E essa palavra significa assim, literalmente chicote, né? E aí, mastiguia, assim, pessoa digna de levar uns tabefe, né? Pessoa boa de se chicotear, porque só faz besteira, né? Então, ó desgraçado, ó miserável, ó alma cebosa, não fliare, não fales besteira. Não fales bobagem, mas aire, mas erga ton liton. E aí está esse tempo todo com a pedra em cima do pé e o outro se justificando. Mas é pesado. E ekfere ektu agru. E ekfere, né, um verbo assim constituído de carregar e carregar de dentro para fora, né? Então, e remova, tirando de dentro para fora, né? Ek, preposição ek, que pede genitivo. Do campo. Authison aerusin ton lithon. Então, rapidamente, né, instantaneamente, brevemente, hairusi erguem, no plural, mas sem unir eufônico, porque a próxima palavra começa com uma consoante e não com uma vogal. Então a gente não precisa do ni para proteger a vogal iota do próximo som. Então, rapidamente, erguem ton lithon, a pedra, e moles, ou seja, vagarosamente, arduamente, dificilmente, com muito esforço, ekperusi nauton ektu agru. Ou seja, o advérbio que vai descrever a maneira como o verbo foi feito, né? Com muito esforço, arduamente, removem. E aqui nós já temos o ni para proteger o iota do alfa. Então, removem-no ao tom substituindo ton lithon, ectu agru. Remove-no, tirando de dentro para fora, né? Do campo. E peitade, e depois, e posteriormente, epeita, homen, e aí encontramos o men, passamos logo o olho para ver se tem um D. Tararara, homen, rode. Né? Por um lado um, por outro lado outro. Né? Então, por um lado, Dicaiópolis elaunei tus bus. Então, por um lado, Diceópolis guia os bois. E por outro lado, os bois uketi menusi, ala helcusi ton arotron. Então, os bois não mais, aqui temos, né, literalmente, o uk, que seria o não com o capa eufônico, para proteger o som do u de outra vogal. E et quer dizer já, agora. Então, não agora, né? Não mais, não então. Menos sim. Não mais. Ficam parados. Mas, conjunção adversativa. E aí perceba novamente aqui
o N eufônico, para proteger o som do iota do alfa, mas helcusi, mas arrastam, né? Puxam. E aqui sem o N eufônico, porque não precisa proteger o som vocálico. To arotron, mas arrastam, puxam o arado. E aí terminamos esta sessão. Só para quem quiser ver o vocabulário das palavras que foram introduzidas nesta sessão estão aqui. Vamos para a tradução corrida da sessão inteira. Por um lado, o Diceópolis guia os bois. E por outro, os bois arrastam o arado. E o Xanthias espalha as sementes. Mas veja, os bois param e não mais arrastam o arado. Então, por um lado, o Diceópolis chama os bois e, ó bois, apressem-se, diz, não fiquem parados. E por outro lado, os bois continuam parados. Então, o Diceópolis, por que ficam parados, ó bois? Diz e olha para o arado. E eis, uma pedra emperra-o. Então, o Diceópolis pega a pedra, mas não a ergue, pois é grande. Então, chama o escravo e, venha cá, ó Xanthia, diz, e ajude, pois uma pedra grande emperra o arado, e os bois ficam parados. Então, o Xanthias vagarosamente aproxima-se, mas não ajuda, pois olha para a pedra e a pedra é grande, ó Senhor, diz. Veja, não é possível levantá-la. E o Diceópolis, não seja preguiçoso, diz, mas ajude, pois é possível erguer a pedra. Então, juntos, tanto o senhor quanto o escravo erguem a pedra. E enquanto carregam-no, tropeça o Xanthia e derruba a pedra. E a pedra cai contra o pé do Diceópolis. Então, o Diceópolis geme e, ó Zeus, diz, ai de meu pé, pegue a pedra, ó idiota, e erga-a, e não seja assim destrambelhado. E o Xanthias, por que duro assim és, ó Senhor? Diz, pois eu mesmo não sou culpado, pois a pedra é grande e não é possível a carregar. E o Diceópolis, não digas besteira, ó miserável, mas erga a pedra e remova do campo. Então, rapidamente erguem a pedra e dificilmente removem-na do campo. E depois, de um lado, Diceópolis guia os bois, e de outro, os bois não mais permanecem, mas arrastam o arado. Vamos fazer a nossa leitura. Homenon Dicaiopolis elaunitus bus, hoide boes, helcusi to arotron, hodexantias, speirei to sperma.
alaidu, menusin hoi Boaz, kai uketi helkusi to arotron. Homenun Dikaiopolis tus bus kalei, kai speodete o Boaz, pesin, me menete, hoi de Boaz, eti menusin, hon Dikaiopolis, diati menete, o Boaz, fesi, kai blepei prosto arotron, kai du, lithos empodis de auto, hon Dikaiopolis, lambane ton lithon, al uc airei auton, megas garestin, caleiun tondulon, kai el tedeuro oxantia, pesin, kai silambane, lithos gar megas to arotron empodisde, hoi de Boaz menusin. Honc Xanthias bradeos pros horei alusi lambane, blepeigar pros ton lython, kai megas estin holithos o despota, pesin, idu udinaton estin airein auton, hode Dikaiopolis, me argos isti, pesin, alla silambane, dinatongar estin airein ton lython, hamaun, hote despotes, kai hodulos, airusin ton lython, kai perusin auton ectu agru. En hode perusin auton, ptaie hoc Xanthias, kai catabalei ton lython. Hode lithos, pipte proston tu Dikaiopolidos poda, hon Dikaiopolis, stenasde, kai os Deu, pesin, peu podos, lambane ton lython o anoete, kai haire auton, kai me hutos kai os isti. Hode Xanthias, diati huto haleposeo despota, pesin, ugarai tios ei miego, megas garestin holithos, kai udinaton estin auton perein. Me fliare o mastigia, alaire ton lython kai ecfere ectu agru. Althison airusin ton lython, kai mollis ecferosin auton ectu agru. Epetade, homen Dikaiopolis elauneitus bus, hoi de Boaz, uceti menusin, al helcusin ton arotron.